2017, 2018, eu já estava imerso. Todo dia eu consumia alguma coisa de política. Começava a ver vídeo no YouTube de política e tal. Até que chegou o momento, cara, que eu falei, eu quero trabalhar nisso. Daí, tipo, teoricamente nos livros parecia que o socialismo era o melhor mesmo. Eles não falavam assim as partes boas ou ruins, falavam a teoria dos dois. Sim. Então eu achava, cara, o socialismo deve ser melhor. Daí, saia do país se você puder, você quiser, né? Se não, em qualquer lugar que você esteja, se preocupe mais com o indivíduo do que com o coletivo. Parece, sou egoísta, mas é verdade. Quanto mais você se preocupar com você e as pessoas próximas a você, que você quer fazer o bem a você mesmo, e as pessoas próximas a você, mais você vai ajudar os outros. Salve galera, mais um podcast se iniciando, John Mike na área, e hoje estamos com um convidado super especial, um cara que trabalha comigo, um cara muito especial para mim, né? É uma honra te ter aqui, Gabriel. Queria que você se apresentasse aí pro público aí. E aí, fala galera. Então, meu nome é Gabriel, tenho 25 anos, não sou daqui de Jaraguá, mas sou de São Bento, ali na Serra, né? Trabalho atualmente lá na Câmara também, como assessor de mídia política, assim como o John, né? Sou assessor do Rodrigo Livramento. E além disso, né, eu tenho, além dos meus 25 anos, sempre trabalhei na parte de comunicação, né? Faz uns 5 anos, 6 anos que eu também comecei a dar aula de inglês, né? Atualmente não estou exercendo a profissão de professor, mas já, né, até ano passado dava alguns freela de professor de inglês, né? Além desse trabalho que eu tenho na Câmara, no período noturno, no final de semana, no tempo livre, eu faço algumas edições, também faço alguns trabalhos com o pessoal de fora, né, para o pessoal americano, Estados Unidos e algumas agências aí da mundo afora aqui do Brasil. O cara é esperto, né? O cara é top, é um grande videomaker, social media, tudo junto, que na política tem que ser tudo isso, né, cara? Tem que fazer tudo, o cara né, tem cara? que fazer tudo, cuidar de Instagram, saber editar, saber fazer arte, né? E além disso, o cara é visionário, mano. Já tá pensando em ganhar em dólar, mano. Já ganha em dólar. É o futuro, cara. É o futuro. Queria falar sobre os patrocinadores do canal. Primeiramente, né, a RT Instalações Elétricas, né, vai estar aqui na tela a logo, também o QR Code. A RT que está sempre disponível, né, pra gente. Eles trabalham com casa inteligente, eles trabalham com toda a parte elétrica. Então, a gente vê que nos dias de hoje tem aumentado muito os furtos aqui na cidade, na região. Eles trabalham com instalação de câmeras, de portões, e um diferencial da instalação de câmera é que não importa onde você esteja, pode estar nos Estados Unidos, que você está atualizando, né, tudo pelo celular, por um aplicativo, acompanhando como que está a proteção da tua casa e tudo mais. Então, se você precisa de instalação, corre na RT Instalações Elétricas. Sensacional. Também não tinha como eu deixar de falar da Nat Store, né? A Nat Store, que é uma pessoa fantástica, né? Ela é esposa de vereador, do vereador Adrianinho. Tu deve conhecer o Adrianinho, Já ouvi falar. né? Ajudou muito o Livramento também. E o Adrianinho é do PL hoje, atualmente. Nath, né? Um grande abraço. A Nath sempre tem apoiado a gente bastante, né? É uma basicamente blogueira sensacional em Xereder, né? Muito conhecida, e ela trabalha, né, com acessórios de grife, cara, diferenciado. Então você, mulherada que está assistindo esse podcast, né, corre, já segue aqui pelo QR Code a Nat Store, né, acompanha os trabalhos dela e vai lá que tem, cara, acessórios incríveis para você da moda feminina, né, tudo atualizado. Então corre lá que é sem erro, Nat Store. E para finalizar, né, rapidamente, pra gente não ficar perdendo muito tempo aí falando, não tinha como eu não falar da minha irmã, né, que ela faz as canecas sensacionais, né, é uma grande patrocinadora, sempre acreditou no podcast aqui, no meu potencial, Amora Atelier Thai,
Né? Top, já ganhei aqui um presente. Aí, ó, curti demais. Gabriel já ganhou, tem chaveirinho também? Chaveirinho com o meu nome aí, ó. Top demais, cara. É isso aí. O Gabriel então vai tomar todo dia café aí, ó, comigo aí. Show de bola. Vai tomar um café e vai lembrar do podcast, né? Então, já corre, acompanha no QR Code aqui, segue ela lá no Instagram, né? Acompanha todos os trabalhos, toda logomarca que você quiser, você pode acessar lá que ela faz. Chaveirinho, várias coisas, né? E é isso aí. E agora, né, eu queria começar falando contigo sobre assuntos da política, né? Já ia começar com uma pauta política sensacional que a gente vive, né, no dia a dia. Que a gente vive. Gabriel, assessor de mídia político. Basicamente, o que é e como que é trabalhar nessa área para você? Cara, eu acredito assim que eu acho que eu não sou exceção, eu acho que para você também. Todo mundo que começa, pelo menos aqui nas cidades como Jaraguá e tal, né, desse porte, quando o cara vai começar no assessor de mídia, né, eu acho que ele não vai sabendo, né, ele vai ter uma noção do que é, mas muita coisa ele vai aprender lá dentro. Eu acho que é muito difícil o cara já experiente já começar na área. Acho que você também, né, porque eu lembro, cara, quando, até por causa do Rodrigo mesmo, né, que é do Novo, ele fez um processo seletivo comigo assim. Não que eu me espantei no início, mas quando ele fez umas perguntas pra mim, eu lembro, cara, quando ele perguntou pra mim, e aí, tudo bem, vamos começar a entrevista, qual o orçamento de Jaraguá? Eu já fiquei, cara, tipo assim, eu esperava que seria um cargo diferente, né, e tudo mais, que eu ia ter oportunidade de trabalhar, mas já foi um baque pra mim. Sim. Que ia ser, cara, realmente eu preciso ter noção, assim, né? E depois, né, por conta do processo dele e tudo mais, que eu entrei, foi meio que na fogueira, porque a maioria dos assessores que começam ali não começam, tipo assim, vai vendo, vai aprendendo e tal. Não, cara. Aqui, ó, saiu uma pauta, ó, preciso que você faça esse corte aqui, edite, tem que chamar atenção, posta aí daqui a pouco. Sim. Né? Pauleira. O cara tem que saber de tudo um pouco, igual você falou no início. Cara, quem é assessor hoje pode ser aqui de vereador, pode ser de deputado lá. O cara tem que saber o início, o meio e fim do que começa. Seja uma thread, seja um vídeo, seja um post. Cara, é bizarro, assim. E não dá pra deixar de falar, né? Tipo, a gente teve alguns episódios aí ali. Vamos falar da treta, né? Falar, final de 2023, 2024 ali, quando o vereador Jefferson, o John era assessor lá e eu tava com o Rodrigo e nós, cara, a gente tinha começado. Era um mês que a gente tava ali, a gente não tava conhecendo ainda as paredes lá da Câmara. E já estavam na pauleira, né? Já estavam se quebrando, cara, pra você ali, o que foi isso ali, cara? Porque a gente tava com um mês, né? Você tinha começado junto comigo, né? Meu Foi Deus. ali em novembro. Cara, já começamos... Cara, mal começamos, já tinha uma guerra entre os dois ali, cara. E era vídeo de um lado e vídeo de outro. E o cara, querendo ou não, defende o time, né? Defende o vereador, assim. Ainda mais no começo que tu entra meio desesperado, assim, meio, pô, não posso meio ter amizade muito com o cara, porque o cara é de outro partido, tu não sabe muito como que é a política, então tu entra meio escamado, assim, né? E daí chegou lá, tipo, já, cara, pauleira de um lado, de outro, vídeo de um, vídeo de outro, e o Gabriel, cara, me admiro, né? Porque eu conheci o Gabriel, cara, a gente criou uma amizade ali, né? E a amizade não se corrompeu em relação aos vídeos, né? A gente, o nosso trabalho, fazer vídeo, e eles estavam se brigando. Eles estavam se atacando um ao outro, batendo, né? Cada um tinha um lado, tinha um posicionamento. E a gente tá no lado, a gente sabe o ponto, né? O ponto de vista de cada um. Então, sim, assim, não tem como você falar, não, vocês estão certos, não sei o quê, vou falar com ele, não vai ser assim, cara. Cada um né? tem Se a sua gente vai fazer, opinião, criar um sim. vídeo, né? Você tá embasado, você vai fazer o vídeo, né? Inclusive, a gente vai criar vídeos baseados na nossa opinião, que a gente tem no gabinete. Uhum. Então, eu já pensava por esse lado, cara. Né? O pessoal, assim, eu entendo naquela briga ali, falar, não, eu não vou falar com eles lá, pelo que aconteceu e tal. Também não concordava, né? Vocês podem também, não tinham concordado com a gente ali e tal. Mas, cara, eu não via assim no lado, não, eu não vou deixar ele falar, cara, é o trabalho dele. Sim. Né?
Ele não vai deixar de falar com outra pessoa por conta do trabalho, sabe? Sim. É uma demanda que ele tem que fazer, cara. Sim. A gente tá lá para isso, né? Eu sempre falei com o John, cara, fique tranquilo, da minha parte, trabalho é trabalho, e aqui quando a gente conversa, cara, é amizade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Eu não sei se eu peguei isso ali dentro mesmo, porque eu já trabalhei em 2023, eu passei um período, trabalhei acho que foi uns 8 meses que eu trabalhei na Câmara de São Bento, que é bem mais tranquilo, né? Não envolve nada disso. Mas você já tem um contato, que você é meio que de um partido, você é meio que de um lado, e tem outras pessoas lá que pensam diferente de você, Sim. que estão em outros partidos. Você conversa, cara, você convive, sabe? As pessoas que estão lá dentro, eu acho que a maioria das pessoas sabem lá dentro, né? Quem está lá dentro sabe, no meio político, né? Nas repartições públicas, que vai ter gente pensando diferente de você, cara, você vai conviver com elas. Não importa, eu acho que, vamos supor, se tiver alguém do PT lá dentro, né? Nós que somos do Novo aqui, vai ter alguém do PT lá dentro. Cara, eu não vou ficar encarando ela o dia inteiro lá, sei lá, né? Não vou fazer isso, cara. Você tem que conviver. Tem que conviver, né, cara? De uma forma amigável, né? Social. Tu pode pensar diferente, mas você tem que saber respeitar as opiniões. Senão nem faria sentido, né, ter a política ali. Nem faria sentido ter uma repartição pública disso aí. Né? E outra coisa que eu achei bem interessante é que, cara, ser assessor de mídia político é diferente, tá? As pessoas, elas acham que, cara, é simplesmente tu saber gravar um vídeo e editar, tu trabalhando nessa área. Mas, cara, o quanto eu cresci nessa área de política, eu creio que tu também e todos os assessores, eles crescem muito, porque não é só saber editar e só saber gravar. Tu tem que saber um pouco de tudo, né? Porque tu é o cara que vai cuidar de toda a mídia, né? Seja cuidar do Instagram, seja gravar um vídeo, seja criar, né? Criar um roteiro. Cara, tu é o cara que vai comandar a eleição do vereador, ou do deputado, ou do governador. Então eu acho que é uma importância imensa e uma grande responsabilidade, né? Cara, exatamente. Eu acho que as pessoas, não é que as pessoas não saibam, né, ou não querem saber. Eu acho que elas realmente não têm uma noção, assim, porque nunca trabalham com essa parte de mídia. Sim. Especializada, assim, vamos supor, né, de vereadores, de políticos como o nosso, né, que precisam entregar resultado, precisam entregar para as pessoas, né? Principalmente numa cidade maior, né? Quanto maior a cidade, mais o vereador tem que aparecer. Sim. E, cara, eu vejo muito que eu aprendi muito, sabe? Nesses quase 2 anos que eu tô lá, eu aprendi muito, igual você falou, a se virar sozinho, cara, a fazer muita coisa. Porque, primeiro, uma coisa é o vereador tal te falar, cara, tem uma pauta ali, né, que é semelhante a mim, é o que eu acredito, seria bacana postar algo sobre, né? De você abrir o programa, fazer a edição ou gravar algum vídeo, mas, cara, muitas das vezes o vereador não tem ideia, o vereador tá corrido, você vai ter que criar a roteirização, você tem que fazer um roteiro que encaixe com a personalidade dele, sim, né? Com o tempo dele, né? Poupar o tempo dele. Então, você tem que ter o trabalho de pegar a ideia, esmiuçar a ideia, né? Uma ideia difícil, transformar ela de uma maneira fácil para as mídias, criar um roteiro, seja de vídeo, ou fazer uma arte do zero, né? Sim. Que mostre. Depois disso, você mostra a ideia para o vereador, se tiver alteração ou não, aí você posta. Pra gente é um caminho já que meio que automático, né? Pra qualquer coisa que a gente faz no dia a dia. Quem tem que fazer isso no dia a dia, cara, umas 2, 3, 4 vezes por dia. Sim. Pra gente já tá automático, mas quem já vai começar fica meio perdido. E cara, eu vou falar pra vocês, né, que eu admiro demais o trabalho do Jefferson Cardoso, né, que atualmente eu não trabalho mais, né, eu trabalho com o Charles Salvador agora, também é um excelente vereador, né, primeiro mandato, e o Livramento também, né, admiro muito o trabalho do Livramento, e como eu falo, o Jefferson e o Livramento já são vereadores fora da curva, né, já são vereadores mais prontos. Não que a gente não tenha um trabalho de criar
mas eles já têm a ideia, já sabem o que querem gravar, né? Já sabem o assunto, já têm uma noção, então acaba a gente não tendo tanto trabalho em criar roteirização e tudo mais, né? Exatamente. Cara, isso facilitou muito, pelo menos a minha vida, acho que facilitou a tua também, porque o Rodrigo, ele é muito, cara... Quando tem um cara que é muito comunicativo, né? Que já sabe mais ou menos o que você vai falar, só grava e faz a parte da edição, show, a tua vida fica muito mais fácil, né? Acredito que o Jefferson também seja assim. Cara, falando dos dois, assim, de parte de política, cara, não tem que falar, os dois eram, né? O Jefferson era fora da curva e o Rodrigo também. Sim. Cara, eles tinham uma oratória impecável para falar ali, né? Seja as opiniões que eu concordo, discordo, né? Isso a gente sempre vai ter no gabinete. Eles falam muito bem, né? Mas agora a questão, vamos supor, dele falar, dele discursar, falar o que ele quer mostrar de uma maneira clara, cara, excepcional, sabe? Era muito fácil. Era muito fácil entender o que o Jefferson queria falar. Sim. Muito fácil. É muito fácil do Rodrigo entender. Né? O Rodrigo, ele quer expressar. Talvez o Rodrigo, ele seja, pra mim, ele, né? Eu acho que ele tem uma oratória um pouco mais formal. Sim. Né? Então, ele discursa, né, de uma maneira mais complexa, né? Só que ele pega, cara, coisas assim que as pessoas não pegam e mostram, sabe? Um raciocínio lógico bem rápido. E o Jefferson, assim, para qualquer meia palavra basta o que ele quer falar, sabe? Então, é duas características muito boas que eu vi. Muito boas, neles. Politicamente, né? Exatamente. Mas, Gabriel, já falamos muito assunto em 15 minutos, né, cara? Porra, cara, vai E bate e volta, cara, é o primeiro bate e volta que rápido, assim, a troca de ideia. E legal. Gabriel, queria que tu falasse um pouco sobre a motivação de estar nessa área, né? O que te motiva a trabalhar na área política? Cara, é bacana que isso vem lá atrás, né? Assim, fazendo um resumo rápido. Eu lembro que lá no ensino médio, cara, né? Eu estudava no Roberto Grande, lá no ensino médio lá em São Bento. E, cara, em 2014, 2015, começou a vir aquelas matérias de história e sociologia sobre socialismo, comunismo e capitalismo. Eu ficava vendo assim, o que é isso? Qual que é a diferença de um dos dois? Daí, tipo, teoricamente nos livros parecia que o socialismo era o melhor mesmo. Eles não falavam assim as partes boas ou ruins, falavam a teoria dos dois. Sim. Então eu achava, cara, o socialismo deve ser melhor. Daí vinha comunismo. Daí eu perguntava para os professores, cara, o que é a diferença entre, capitalismo eu sei que é capital, que é o que a gente vive hoje, tá bom. É o sistema que a gente vive hoje. Sim. Mas qual que é o passo do socialismo para o comunismo? O comunismo, daí, tipo, eles falam, é que o socialismo é quando os proletários tomam o poder, né? E daí você tem uma ditadura do proletariado, né? Onde nada vai ser privado, né? A propriedade privada vai ser abolida, segundo Marx, né? E tudo vai pertencer ao governo, tudo vai pertencer ao Estado. Até o estágio que isso vai evoluindo ao comunismo, né? Que no caso o Estado são as pessoas, não teria mais Estado, tudo é Estado. Sim. Tipo, as pessoas já nascem imersas. Eu tenho um exemplo claro disso, cara, que é a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é o comunismo que deu certo nos livros, né? Porque a pessoa, um norte-coreano que nasce lá, ela não sabe a diferença do que é um Estado ou não. Ela faz parte do Estado. Sim. O Estado faz parte da vida dela, eles são um só lá. Então, é isso que eu via, cara, nisso não é. Só que daí eu ficava com muita dúvida. E daí eu ficava, mas eu não acho isso meio certo, tá ligado? Daí aparecia, assim, ali começou a aparecer o quê? Ideias de anarcocapitalismo, anarquismo. Aí, tipo assim, alguns esquerdistas e tal, o pessoal, assim, mais liberal no alternativo na escola começava a falar, tipo assim, não sei o que, fora Temer, não sei o que, a Dilma é golpe e tal. Cara, e acho que eu convidei o cara errado. Vai dar polêmica aqui. Não, e aí, cara, eu ficava boiando nisso ali. Eu não sabia muito bem, não entendia nada de política. Sim. E comecei a estudar. E comecei a ver o YouTube. E eu lembro, cara, que o primeiro contato mesmo, assim, que eu comecei a ver o que é, a vida de fato, assim, na política, eu lembro, cara, os primeiros vídeos foi do Ideias Radicais, o Rafael Hyde, não sei se você sabe, ou conhece o canal dele no YouTube, de anarcocapitalismo. Cara, eu lembro, eu começava a ver os vídeos dele e eu ficava pensando, cara, esse modelo aqui, não que eu acredite nesse modelo, mas ele faz sentido, sabe? Tipo assim, eu via de fato, cara, que socialismo e comunismo não tem como funcionar, porque isso é utopia, utopias
não funcionam de fato. E daí comecei a ver, né? Cara, vai passando o tempo, você vai vendo que países que são mais capitalistas, mais livres, mais propensos a serem comunistas, socialistas e tudo mais, e fui comparando. E nessa época começou a polarização do Bolsonaro e do PT, na parte do Haddad e do Bolsonaro. Essa parte começou. E daí que eu fui de ponta, cara. Quando eu me formei em 2017, 2018, eu já estava imerso. Todo dia eu consumia alguma coisa de política. Começava a ver vídeo no YouTube de política e tal. Até que chegou o momento, cara, que eu falei, eu quero trabalhar nisso. Sim. Eu quero fazer uma mudança aí dentro. Mas não como revolucionário, não para revolucionar. Mas ser uma parte da engrenagem, né, que mude, né? Porque naquela época todo funcionário da prefeitura falava que era vagabundo. Tipo, não sei, na minha cabeça, ninguém falava, eu não escutava elogios de funcionários da prefeitura, cargos comissionados, era só coisas ruins. E eu via daí eu começava a ver, né, uma distopia entre salários, né, da parte pública e da privada e tal, até que daí passou a pandemia, eu estava fazendo estágio no departamento de turismo, né, lá em São Bento. Eu queria entrar, eu ganhei eu tava ganhando um salário menor do que na iniciativa privada, mas eu queria estar no público, eu não sei, eu tinha um negócio assim. Eu gostava, eu queria estar lá dentro. Cara, e foi engraçado, porque eu fiquei lá dentro, daí comecei a conhecer melhor, e daí que, tipo, cara, eu tinha só 19 anos. E daí eu pensava assim, os caras falavam pra mim, esse cara aí ganha 5, 6 pau e não faz nada lá na prefeitura, não sei o que, tem um carguinho, o que é isso, né? Tipo, carguinho e tal. Ah, não, e como é que eu consigo isso? Eu achava, eu queria entrar nisso, né? Aí os caras, você tem que estar no partido e tal, né? Tem que ser conhecido, você tem que ter nome pra entrar, né? Beleza. Cara, passou, foi, né, que eu te falei, foi a pandemia, né? Passou na pandemia e tal, e eu comecei eu tava na faculdade já, tava fazendo administração, e eu conheci um professor lá, um abraço, professor Gustavo, muito gente boa. Ele também era liberal, assim, né, e tal. Ele tinha ideias bem bacanas. E eu falei pra ele, foi em 2022, bem no início, quando virou. Eu perguntei pra ele no início das aulas, assim, professor, cara, eu sei que você manja também de política e tal. Eu tô sem candidato, cara. Eu não sei quem vai ter as eleições esse ano. Eu não sei quem que eu vou votar, né, pra deputado estadual, federal. Eu não tenho uma ideia, não conhecia o Novo, né? Sim. Nem conhecia o Novo. Aí ele chegou e falou pra mim, cara, vai na Suzana, vai na doutora Suzana, porque ela é uma mulher que eu conheço, ela é diretora lá na Secretaria de Educação e ela é uma mulher muito inteligente, muito pra frente. E foi aí, cara, eu comecei conheci ela, e ela é uma pessoa muito inteligente mesmo, né? Ela trabalha lá no gabinete do prefeito hoje também. Ela foi candidata e tal, e trabalhei na campanha dela, cara. Foi a primeira experiência política, de fato, que eu tive. De trabalhar numa campanha com uma assessoria de marketing pra ela, sabe? Que legal. Ajudar ela, né, fazer vídeos e tudo mais. Cara, resumindo rapidamente, né? Essa onda Bolsonaro e Lula, né? Essa rivalidade atualmente, mudou muito a política, né? Eu vejo. Porque antes, como tu falou, todo mundo parecia ser vagabundo. Mas a população não se importava muito com política. Vendia voto, acontecia muita coisa. E depois eles começaram a se envolver. Hoje tu vê que, cara, que a política tá em alta. Porque as pessoas começaram a se envolver com a política. Antes as pessoas, tipo, cara, se eu voto em qualquer pessoa, quem que tu vai votar? Eu vou votar nesse mesmo. Né? Então, tipo, hoje não. Hoje, cara, um voto, a pessoa, não, eu vou votar naquela pessoa que tal, que isso. Então, tipo assim, hoje é muito valorizado, né? E... Cara... Foi mal de cortar. Tranquilo. E... Cara, igual você falou, em 2018, cara, eu fui fazer carreata junto com o pessoal do PSL, né, do Partido Bolsonaro na época. Eu fui fazer carreata com meus amigos. Cara, eu tava muito motivado mesmo. Sim. Eu lembro, cara, na eleição, quando ele ganhou, cara, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz porque eu tava muito engajado na campanha dele. Não, sem ganhar nada. Sim, eu só tava engajado mesmo que eu queria um Brasil melhor, sabe? Eu queria um país melhor. E, cara, a proposta de governo dele era 95% do que eu acreditava. Sim. Sabe? Daí ele anunciava a equipe econômica dele, cara, tava perfeito, assim. E o Olavo de Carvalho, que é o cara que eu sempre me aconselhava, sempre me aconselho, né?
é o grande filósofo assim que eu me inspirei para estudar na política. Ele estava seguindo os passos certos, sabe? Aham. Cara, até que daí, 2019, quando eu estava no estágio na prefeitura, tava indo de vez em pouco o governo, né? Tava indo algumas pautas, só que no final de 2019, cara, eu tava vendo que ele tava começando a ceder. Tá bom, a política é a arte, né, do possível e tudo mais. Ele tava começando a ceder. Quando começou a pandemia, eu vi que o governo já não era mais aquele que a gente ajudou a eleger, pelo menos para mim. Sim. Aham. Já não era mais. Ele tava cedendo, o governo tava meio que parando, tava meio que travando. Tava tipo um Temer 2.0, era o centrão assim que tava meio que controlando o governo, as pautas, sabe? Não era mais as pautas de 2018 que tinham ganho. E nisso foi culminando, cara. Foi levando e eu fui desanimando de acreditar no governo federal, nas políticas e tal. Eu tava mais focando em mim e o que dava para fazer localmente. Sim. Né? Foi aí que daí eu participei da campanha e tudo mais. Em 2023, né, por causa da campanha, eu fiquei conhecido e fui convidado para trabalhar na Câmara lá de São Bento. E, cara, mas assim, ó, eu posso te falar que o ponto de ruptura que eu tive, assim, de descrença, de acreditar, tipo, em político, acreditar que dá pra fazer uma mudança real, foi ali, cara, no governo do Bolsonaro. Porque eu acho que foi um baque muito grande pro brasileiro e muitos deles não se dão conta, cara, que o governo, quando a gente elegeu ele, tava muito polarizado o país, que se você falasse Bolsonaro numa sala, falasse Bolsonaro em qualquer lugar, você tava com medo, mano. Você, tipo, será que alguém vai falar alguma coisa e tal, se eu apoiar? Sim. Era estranho, assim, era uma época bem estranha, sabe? E quando ele ganhou, tava todo mundo, tipo assim, cara, ele pisou alguma coisa na bola, o pessoal xinga. Sim. E, que nem eu falei, o governo começou a se desconfigurar. Cara, e assim, eu pensei lá em 2021, 2022, cara, esse cara demitiu metade de quem ele tinha colocado no governo, colocou militar que não pensa que nem ele, que não pensava como foi que os brasileiros pensavam, sabe? Sim. Começou a abrir mão de tudo, cara. Daí começou a dar auxílio, começou a fazer um monte de coisa. Não foi esse governo que a gente elegeu. Sim. Não foi. Muita gente se decepcionou. Em 2022, cara, o Lula ficou solto, era ele ou o Bolsonaro, óbvio, né? Eu vou votar no Lula nunca. Cara, até que a eleição foi... Eu lembro, eu tava acompanhando em 2022, eu tava acompanhando em casa, eu tava no PC lá, na casa da minha... Cara, mas da Amy ainda, cara, eu tava, tipo, vendo a eleição, assim, o Monark comentando ainda, quando o Lula ganhou, eu fiquei, cara, agora já era, velho. Cara, na verdade, cara, é uma loucura essa parada, né, de Bolsonaro e Lula. A gente tá vivendo muita coisa, né, muita coisa desses anos pra cá, né, principalmente essa vitória do Lula aí. E agora Trump se envolvendo. Cara, esses tempos aí, eu e o Gabriel, a gente tava falando muito sobre o Pablo Marçal, né? A gente acompanhando o cara, gênio, sensacional. Não, cara, e o Marçal, assim, eu, tipo, meio gostava dele, eu gostei muito dele, não o que ele fazia, o histórico dele, não. Cara, eu me surpreendi positivamente quando ele começou a lançar na eleição, tipo, o antissistema. Ele foi um candidato muito Bolsonaro em 2018, sabe? Sim. Eu não vou usar fundão, eu tô aqui dando a cara a tapa, eu vou fazer o meu aqui. E eu achei, cara, legal, nada a ver, né? O cara lá em São Paulo, que a gente vai... Cara, mas assim, ó, eu acho que a gente se associou muito com uma visão assim, ó, um cara na política jovem, Pablo Marçal, um cara jovem que tem uma mídia excepcional, e como que a gente faz parte dessa mídia política, isso atraiu a gente de uma forma, porque a forma que ele faz até hoje, né? Negativamente para atrair as pessoas. Ele atraiu o Brasil inteiro naquela eleição, cara. O bicho claro que eu acho que ele se equivocou em algumas partes, porém a parte política e midiática dele, cara, era sensacional. Eu tava acompanhando todos os caras que gravavam, os editor, a social media dele, né, cara? Cara, foi incrível. Todo mundo esperando os debates, cara. Esperando. O cara foi sensacional, assim. A oratória dele as respostas que ele dava, claro, isso chama muita atenção, né? Foi um showman.
E assim, lembro no sábado, naquele sábado que antecedia a eleição, que ele soltou aquela nota do Boulos lá. Meu Deus. Sabe? Cara, muita gente, meu Deus, ele perdeu por causa disso, não sei o quê, por que ele fez isso? Cara, eu pensava assim, mano, a esquerda joga suja aí, que se foda, coloca aí também, então. Tem que jogar assim também, cara. Cara, eu achei massa, cara. Eu muitas vezes pensei, cara, que ele fez aquilo ali de propósito. Eu também acho que ele fez de propósito. 50%, cara, eu achava assim, não, ele fez isso aqui, a equipe dele soltou de bobeira, eu vou acreditar nessa inocência, 50%. Cara, ele fez isso aí pra não ir pro segundo turno, pra não ganhar, mas pra ter bala, pra esse capital político que ele pegou, ele ia alavancar pra eleição presidencial. Acabou que perdeu os dois. Cara, eu acho que ele fez isso pra ver quem que tava do lado dele, se realmente ia revolucionar isso. E, cara, ele era o mínimo do mínimo, chegou, tipo, estourado, mano. E eu acho que ele queimou no final, mano, pra realmente de presidente. Só que agora inelegível. Agora já era, cara. Agora já era. Ele saiu das pesquisas, infelizmente. E eu acho que ele nem ia conseguir. Cara, por mais que ele não passasse, eles iam dar um jeito de deixar ele inelegível. Sim. Né? Por muito pouco aí tem gente que não consegue se candidatar. É complicado, cara. Mas, Gabriel, voltando ao assunto, né? Cara, tu é sensacional, tu é um cara de mídia muito forte, né? Hoje, atualmente, trabalha com o Rodrigo Livramento, também é um cara muito forte aqui em Jaraguá do Sul, né? Conhecido também não só aqui em Jaraguá do Sul, né? Regional e, cara, queria que tu falasse um pouco sobre... Tu gosta muito dessa parte política, né? E eu queria que tu falasse um pouco sobre a política atual. O que você pensa sobre a questão de Trump, de Lula, de Bolsonaro? O que está acontecendo hoje? Quero saber a tua opinião. É um negócio que eu gosto muito de falar, eu sempre comento, né? Tipo, até porque assim, eu tenho... se quiser colocar mais um pouquinho, obrigado. Eu comecei a me inspirar muito no Rodrigo, principalmente porque, cara, primeiro que eu sou muito grato a ele ali. Não pela oportunidade, mas também pelo aprendizado. Cara, aprendi muito com ele. Assim, tudo que eu aprendi, cara, a maioria das coisas que eu aprimorei na minha vida foi graças a ele, porque o cara é muito inteligente mesmo. O cara manja de fazer um monte de coisa, sabe? Muita coisa mesmo. Você fica até meio que impressionado pelo raciocínio que o cara tem, sabe? Isso me admirou bastante nele. E isso dá muita liberdade pra fazer, tipo, na nossa mente criativa, comentar algumas coisas e virar pauta de trabalho, entendeu? Sim. Porque o Rodrigo também faz isso. Ele tem um canal no YouTube, né? Ele tem um TikTok, ele pode comentar sobre isso também. Fiquei sabendo há pouco tempo essa questão do YouTube dele, né, cara? Você já tava trocando ideia com o novo assessor ali dele. E ele comentou sobre... o cara tem... O Livra tem um canal no YouTube, eu nem sabia disso, mano. É um projeto a longo prazo aí que ele tá fazendo, que é uma coisa que ele quer falar livremente, entendeu? A gente pode falar no Instagram normal, só que aqui o foco é no mandato, né? Então ele quer falar, quer expressar, né? Joga pra audiência geral, né? YouTube é uma ótima oportunidade para isso. Sim. E, cara, falando aí de política global, comentando, né, sobre tudo, eu acho que eu sempre penso, a primeira coisa que eu penso quando eu vou falar de alguma política global, da geopolítica, eu comparo o Brasil. Cara, eu sempre penso, cara, o Brasil é muito... que ele tinha muito para dar certo e deu tudo errado, deu absolutamente tudo errado. Porque eu acho o Brasil, assim, na minha opinião, o Brasil é uma bagunça. O Brasil, ele é um emaranhado de todas as coisas que, tipo assim, eram para dar certo e deu tudo errado. Porque, cara, é triste de falar isso, né? A gente vive num país que as pessoas têm índices aí, maiores índices de depressão, né? Salários pífios, se eu não me engano, comparado em dólar, cara, o Brasil aí é um dos menores salários do mundo, salário mínimo aqui da América Latina, um dos menores, cara. Olha o tamanho do país. Maiores impostos do mundo, uma das maiores desigualdades, não sei se é o maior país mais desigual do mundo também, tá? Top 3, né? E, cara, você vê assim, isso começa lá embaixo, não é só política, a política é totalmente reflexo, né? Hoje ela já está tomada, hoje ela virou um tumor, né? Ela já saiu, assim, ela virou uma coisa à parte, né? Fora o narcotráfico e tudo mais.
Então, cara, isso tudo começou de baixo. Eu sempre analisava, né, que nem eu falei aqui, do Olavo de Carvalho, que sempre analisava lá embaixo. Lá Aham. embaixo. Ele falava, se você quer mudar um país, você começa lá embaixo, no quê? Na sociedade, Sim. né? E as mudanças começam aonde? Nas escolas, depois nas igrejas, Aham. né? Nas universidades e daí na política. Sim. Nas rádios, comunicações e tal, aí você vai na política. Eu lembro muito, cara, que ele falou em 2016, 2017, antes da eleição do Bolsonaro, ele falou assim, cara, a esquerda passou 30, 40 anos se planejando a entrar nas igrejas, a entrar nas escolas, nas ideologias, né, colocar as Sim, sim. ideologias lá, quando o PT ainda tinha intelectuais, né, nas rádios, nas comunicações, né? Aí sim, a cereja do bolo era o presidente. Agora o que a direita fez? A direita colocou, tá tudo emparelhado, vamos botar a cereja do bolo, primeiro vamos mudar a cereja, e depois isso não ia acontecer. Olha o que aconteceu, não mudou nada, cara. Cara, a direita, depois que levou isso, né? Depois que eles entenderam isso, demorou muito tempo. Eles tiveram que ter o Bolsonaro no poder, perdeu o Bolsonaro no poder para eles entender que eles precisavam começar de baixo. E hoje, cara, eu vejo a estrutura da direita se alavancando. Então, tipo, hoje eu vejo eles trabalhando com organização, coisa que não tinha, cara. Não, naturalmente, né? Naturalmente porque o governo de hoje é uma bosta, então, tipo assim, a oposição naturalmente vai bater contra, né? Não, fica tranquilo, cara. Aí, cara, se você for ver, eu até esqueci o que eu ia falar, mas eu tava nesse raciocínio. Cara, o presidente, o presidente do Brasil, ele até tem certo poder para fazer algumas mudanças, mas não tem que fazer. Cara, pode até escrever o que eu tô falando. O único legado que o Bolsonaro deixou, o governo de direita, deixou aqui que os 4 anos, todo o resto foi governo de esquerda. Só esse, né, o passado foi um governo, né, ideologicamente de direita, centro-direita. Foi o quê? Foi ter uma relação com os Estados Unidos, com o Trump, que graças a Deus o Trump ganhou e agora está fazendo uma pressão política, né, por causa do Bolsonaro, né, por conta do governo. Porque nesses 4 anos o governo não conseguiu mudar, ele fez o quê? Ele fez uma ótima administração, mas entregou o país com as contas em dia para a esquerda. Sim. Porque ele não conseguiu mudar o Congresso, ele não conseguiu, já estava tudo aparelhado, cara. Eu vi hoje isso aqui. Quantos anos mais ou menos o PT tá no poder? Cara, o PT tá no poder o que, há 18 anos? Eu acho que 2002? 18 anos, Eu acho que desde 2002, eu acho que 1998, se eu não me engano. Que ali E daí eu vi PT, daí PSDB, né? E daí PT. Não. MDB ficou 2 anos, que foi o Temer, se eu não me engano. E daí veio o Bolsonaro, ficou 4 anos e daí voltou pro PT. Isso. Então, tipo assim, cara, PT 18 anos no poder, ou 20 no fato, né? Quase 20. E daí eles falam, pô, os 4 anos que o Bolsonaro ficou foi que estragou o Brasil? Não faz, cara, exatamente. Não faz sentido, cara. E assim, ó, tudo começa lá embaixo, cara, é cíclico, porque o Brasil, a direita não construiu nada, não tinha nenhuma base. Você coloca um governo com uma base inteira de esquerda, STF aparelhado, justiça aparelhada, rádios, comunicações, jornalismo aparelhados. O que o governo vai fazer? Não fez nada. A única coisa que ele deixou de legado, que ele construiu, que o Ernesto Araújo, né, que era o ex-chanceler de Relações Exteriores do Bolsonaro, falou mesmo, constatou. Cara, a única construção real, sólida que o Bolsonaro fez foi a relação com o Trump. Quando, na época que ele ganhou, ele conseguiu conversar, porque o Trump ainda tinha 2 anos, né, de mandato, e agora é que ele ganhou, que o Trump ganhou de novo. Então, essa é a única, vamos supor, resquício que sobrou da relação do Bolsonaro. O resto, nada, cara. O resto, nada. E assim, isso tudo começa lá embaixo no cultural. Eu falo muito assim, não tem muito a ver com a pauta política, mas é cultural. Sim. Eu sempre comparo, cara, às vezes é meio que injusto você comparar a América do Norte, né, Canadá, Estados Unidos com o Brasil, América Latina em si. Mas, cara, não é, tipo assim, o Brasil, você pode ver, eu vejo que o Brasil é um país muito desordenado. Desordenado em que sentido? Muitas pessoas vão achar que isso é bobeira, o que eu tô falando, que é besteira, mas assim, todas as cidades do Brasil, elas não foram planejadas,
Elas foram sendo construídas em cima de uma economia fraca, Sim. né? E sem uma harmonia, tipo, cara, todas as pessoas tinham um salário baixo. Era só o governo que injetava dinheiro. Como que você vai construir ruas, casas e tudo mais? As pessoas davam um jeito, eu vou fazer desse jeito aqui, eu vou fazer isso aqui. Não era falta de leis, não era nada disso. É uma parte cultural mesmo. Cara, qualquer cidade que você esteja vendo esse vídeo, passa no teu bairro, na tua rua, você vai ver. A calçada da tua casa é de um jeito, do vizinho é de outro, a rua é de um jeito, as casas são, o telhado é de uma cor e outra. Cara, você vai ver que não tem uma harmonia. Sim. Você vai na Europa, você vai na América do Norte, tá bom, tudo primeiro mundo. Terceiro mundo, cara, Venezuela. Dá uma olhada nas cidades ali da Venezuela, algumas cidades, claro, né, classe média. Sim. Aqui na Argentina, aqui no lado, cara, eles têm uma certa harmonia. E o Brasil é todo bagunçado, Padrão, cara. né? E daí assim, isso vem. Parece que o brasileiro se autofode, porque assim, ó, né, que nem eu falei, a economia tá fraca, a economia tá baixa. O cara não vai pensar nisso, o cara vai pensar em ganhar dinheiro. Sim. Para o cara ganhar muito dinheiro no Brasil, CLT, normal, ganhando, né, na vida honesta, é muito difícil. É muito difícil. Então o cara tem que passar por cima de muitos, tipo, ser muito persuasivo, empreender muito, trabalhar muito. E isso dá o quê? O cara estressa, o cara fica estressado. Isso dá o quê? Correria no trânsito. Meu Deus. O cara toma faixa preta. Sim. O cara não consegue falar com você que tá de mau humor. O cara não vai reformar a casa dele, o cara vai pensar em comprar comida primeiro. Sim. Cara, é um negócio que eu vejo assim, é muito forte aqui no Brasil, né? Que é a questão do... Cara, o Brasil é um povo muito trabalhador, né? Um povo muito enraizado, trabalhador, né? enraizado. Porém, cara, parece que o salário do brasileiro é insuficiente, tá ligado? Eu vejo como isso, parece que o cara... A Europa é tão suficiente o dinheiro deles, parece que eles conseguem conquistar... E o brasileiro, ele sempre tá trabalhando em 2, 3 empregos, cara. Ele sempre tá, tipo, na luta. Eu vejo isso porque eu tive uma experiência no Paraguai. O Paraguai é um país pequeno, mas já foi um país muito rico antes da guerra, né? Não sei se tu conhece um pouco sobre a história da Guerra dos Canudos. Sim. Mas eu aprendi estando lá. E era um país muito grande, porém ele perdeu várias partes territoriais, tanto Santa Catarina é uma delas, né, para vários países, Brasil, Argentina, né, e alguns países que fizeram a guerra. E hoje é um país ainda se recuperando de uma grande guerra. Cara, e o Paraguai, eles trabalham um pouco, mas eles aproveitam muito a família. Muito. Eles trabalham um pouco. Agora, se vai um brasileiro lá, cara, o brasileiro, tipo, ganha muito dinheiro lá, porque é um povo muito trabalhador, né? Não que o paraguaio não seja. Porém, eles sabem aproveitar a vida. E o brasileiro parece que não sabe. Só trabalha. Só trabalha. E daí, cara, cada vez esse aumento de impostos tem diminuído, né? E aí tem um ponto interessante. Porque ao mesmo tempo que o brasileiro, né, parte dos brasileiros trabalham muito, eles ficam, cara, eu trabalho muito e ganho pouco, eu preciso ganhar vantagem em alguma coisa. Sim. E isso aí que começa a entrar que começa a parte cíclica, entendeu? Isso aí. Porque daí, assim, pensa comigo, o cara que tá com seus 16 a 19, 20 anos, inconscientemente, o cara sabe que a casa dele relativamente não é bonita, é uma casa bem padrão, a cidade dele não é bonita, ele não vai andar na rua porque não é bonito. Sim. É morável, sabe? Só para sobreviver. Aí o cara sai ali, não tem nenhuma beleza para ver, ele ganha pouco. Cara, o que ele tem que comprar é tudo caro. Então ele fica... Isso é um brasileiro que, tipo assim, que ele quer sair, que ele vê que o Brasil realmente tá meio que desordenado, né? Tá cansado. Mas, cara, grande parte dos brasileiros, né? Que gentilmente a gente fala no X, no Twitter, no postileiro, que é o quê? É o cara que não... que é o cara que não liga, cara. Sim. O cara não liga pra política. O cara não liga pra vida, assim, tipo... harmonicamente, o que a gente tá falando aqui, essa parte estética, parte cultural.
Ele anda, sei lá, pra ele é o centro do universo, a barriga dele é o centro do universo, o umbigo. Aham. Então, tipo, música alta e volta, dane-se quem tá. Isso acontece muito nas grandes cidades. Aham. Eu acho que cada vez mais vai acontecer, tipo, tá acontecendo isso. Aí o cara, esse cara também trabalha, Sim. né? E daí o que ele quer? Ele fica exigindo o quê? Tá tudo muito caro, tá tudo muito difícil, eu quero mais governo. Aham. Eu preciso de mais assistencialismo. Sim. Ele pede mais governo. Então o governo já tá assim, já tá Aham. gigante. Sim. E o cara quer mais. O governo dá, Aham. as coisas ficam ainda mais caras Aham. e ele pede mais ainda. Então, cara, vai virando um ciclo eterno que Sim. o brasileiro não sai, cara. O brasileiro não sai e não tem noção disso. Não tem noção. Aham. É, já, já, já tivemos bastante argumento aqui, né? Passou muito rápido, cara. Já estamos com 45 minutos de podcast. E eu queria me encaminhar para uma pauta antes de a gente finalizar. Sobre morar em outro país. Não sei se tu quer comentar sobre, né? Não, eu acho bacana falar. E qual que é a tua motivação, né, para ir para outro país? Queria que tu contasse um pouquinho sobre. Cara, eu tô indo visitar os Estados Unidos, né, daqui a alguns dias e, cara, eu vou falar assim, é o meu sonho desde criança, Aham. desses motivos que eu te falei, só que inconsciente, porque com 4, 5, 6 anos você não pensa em ir pra lá porque é mais bonito. Sim. Só que assim, eu vivi a minha vida, tipo, cara, assistindo desenho, jogando videogame, né? Assistindo filme, e pra mim aquilo era o céu, pra mim aquilo era o ideal. Cara, assistir, sei lá, Bob Esponja, Kiki Butovski, filmes de sessão da tarde também de criança, tipo, eu via, cara, as casas não tem muro, Aham. todo mundo parece que compra as coisas facilmente. E isso, cara, não mostra, não, e tipo, o filme, o desenho não falava assim, ó, a gente mora num país show, num país top, e vocês moram num país ruim. Não! Não, simplesmente tipo, isso ali aparecia pra mim, e eu olhava em volta e, cara, nós somos inferiores. Aham. Tipo, não tô falando de raça ou intelectualmente, Sim, nada sim, disso. sim. Aham. Tô falando que a gente poderia ser, tipo, ser muito mais do que é, sabe? Cara, um país tão rico, né? Cara, o Brasil poderia colocar um muro em volta um muro em volta do país, tá ligado? No Aham. território, nas bordas, nas fronteiras, e poderia viver facilmente, ser autossuficiente, mas não dá. Sim. Não dá. Eu acho que hoje não tem mais volta, cara. Hoje eu vejo que o Brasil, assim, não. Cara, em 40, 50 anos não dá pra ver uma mudança significativa, Sim. sabe? Mas voltando ali essa parte de morar fora do país, claro, a Europa também é sensacional, né? A Ásia, a Coreia do Sul, cara, eu admiro muito a Coreia do Sul, o Japão. Sou Aham. apaixonado pela Coreia do Sul também. Cara, mas os Estados Unidos, o Canadá principalmente, eu via, sabe? Você acompanha séries, não sei se também assistia muitas Sim, séries e sim, tudo aham. mais, de comédia, filme até hoje, né? Só que hoje a gente já tá acostumado. E eu vi isso ali, cara, eu quero viver um dia isso. Sim. Só que na nossa mente de criança, de adolescente, a gente quer viver aquela história, né? Do filme, aquela história do sim. desenho. Aham. Só que daí quando você cresce, tipo, eu amadureci a ideia. Cara, eu preciso visitar isso na minha vida. Aham. Eu preciso ver isso na minha vida. Sabe? Cara, é top, mano. É um negócio bem... E eu falava pra todo mundo, cara. Eu falava assim, cara, Estados Unidos, Canadá, Europa... Poderia estar economicamente a mesma situação do Brasil. Aham. Poderia custar 6, 7 mil reais um iPhone de entrada lá. Eu ainda assim iria pra lá. Sim. Porque também não se trata só de dinheiro, poder de compra, cara. Aham. Eu acho que se o Brasil, tipo, se o iPhone, sei lá, um iPhone 17 Pro Max que vai lançar daqui a alguns meses, fosse R$ 1.000 aqui no Brasil, com o salário que a gente ganha, eu ainda assim optaria por sair. Sim. Aham. Aqui no... Questão de querer viver uma nova experiência, né? Uma experiência nova. E, cara, e eu vejo cada país é diferente, né? Hoje, atualmente, cara, eu conheço... Eu conheci 2 países diferentes, né? Argentina... Não, 3. Argentina, Bolívia e Paraguai. Provavelmente você já sentiu um baque ali, né? Cara, baque totalmente, assim, aquele choque cultural. Totalmente. Paraguai, pra mim, cara, é outro mundo, tá ligado? Tu vê, assim, ó, o tratamento, que nem, cara, aconteceu lá de uma criança, tá jogando futebol, ela abriu a cabeça, né? Uma história que contaram na minha família, né, que aconteceu. Abriu a cabeça da criança...
Eles iam levar pro hospital, a mãe da criança colou com cola. Que isso, cara? Supermonde. Eles falaram, meu, tu é louca? Em vez de tu levar no médico, dela falou, cara, se eu levar no médico aqui no Paraguai, ela vai ser esse tratamento. Então, tipo assim, cara, é uma parada assim totalmente diferente pra gente. Tá ligado? Pra um mundo melhor ou pra totalmente pior diferente. também, cara. E, cara, a criança tá até hoje lá, né? Tá até lá com Viva. super bode na cabeça do coco. Cara, mas é bacana, cara. E assim, esse desejo que eu tenho, tipo, de visitar, né? Ver o mundo. Então é mais por causa disso. Porque isso eu acho que, cara, tem muito a ver com o nosso espiritual, também com o nosso mental. Você vai dizer pra mim, cara, qualquer um que esteja assistindo aí, você vai sair na rua aqui ou vai sair na rua na Alemanha, onde é que será que você vai ser mais feliz? Esquece familiares, esquece saudades, esquece essa parte. Só o teu olhar, o teu olho, o teu globo, você olhar, tipo, sair na rua andar. Na Alemanha, né? Você vai se sentir mais felizinho, você vai se sentir um pouco mais animado, sabe? Imagina, acordar Cara, agora, né? O ambiente, todo mundo fala, cara, nas igrejas também, né? O ambiente muda, né? Sim. O ambiente muda. Então, cara, é isso, sabe? Sim. É esse tipo de cenário, de parte mental que foi me moldando ao longo dos anos. E eu fui vendo, cara, o Brasil, tipo, é muito top, assim, a gente é muito privilegiado ainda que a gente mora na região mais bonita, na minha opinião, do Brasil. Sim, sim. Né? Que é aqui no Sul e principalmente Santa Catarina, aqui no Planalto Norte e no Vale também. Né? Que ainda é um lugar bem diferenciado, assim, né? Levando pra cima. Que também, cara, eu até esqueci de falar, mas arquitetonicamente falando, a desordem vem da economia fraca, né? Primeiro vem da cultura, mas a economia fraca também. Por quê? Numa economia fraca, as pessoas vão querer ganhar dinheiro, vão precisar sobreviver de alguma forma. Sim. Elas vão roubar, vai ter violência e tudo mais. As pessoas, para se proteger, vão fazer o quê? Vão deixar as casas sem muro? Vão pensar, não, vão colocar grade e tudo mais. Você vai nos bairros de São Paulo, Mauá da vida, brasileiro, Curitiba, aqui, Curitiba aqui no lado, você vê assim, já. Cara, é uma prisão. Sim. Né? É feio, mas isso aí não é porque talvez a pessoa não queira isso, ela faz no inconsciente, mas ela precisa ter uma segurança, ela precisa ter um portão grande para não ser assaltada. Né? Então tudo isso cara, que nem eu falei, é um círculo, né? É um círculo. E não tem fugido muito hoje a nossa cidade, né? Nossa Santa Catarina tem, claro que é muito forte, porém ultimamente, cara, eu vou te falar, com o furto, com essas coisas, tá difícil. Claro que a nossa PM aqui, sensacional. Não, ainda faz um trabalho assim, E, cara, mas tem que... A gente hoje não pode dormir com uma janela aberta, uma porta aberta, né? Antes a gente até podia, então antes era até menor. Por vir muita gente de fora, né? Você já acorda, você já anda, você já sai trabalhar com uma bola de pé, né? Com uma bola com peso nas pernas. Sim. Né? Por quê? Cara, você vai no show, você vai em qualquer lugar, opa, o celular tem que estar aqui, eu tenho que estar vendo ele toda hora. Eu tenho que... Será que eu tranquei a casa? Por mais que seja seguro. Antes até aqui na cidade a gente podia, caminhar com o celular na rua, né? Mexer no celular. Hoje, cara, se tu tá num lugar escuro aí, cara, caminhando numa parte que não tem luz ali, cara, tu pode ser furtado aqui. Então é aí que tu entra na RT Instalações Elétricas. Essa foi top, hein? Que transição. Sensacional, né? Mas é muito bom esse diálogo, né? Não esperava que ia ser dessa forma. Cara, intelectualmente muito bom, politicamente, né? Eu não esperava que ia ser o podcast assim, bem argumentativo, né? Dinâmico também. E, cara, eu queria já me encaminhar para o final. Queria que você deixasse uma palavra para as pessoas. Aquilo que vem no teu coração, né? Aquilo que vem na tua mente. Talvez uma palavra sobre política, sobre assessoria de mídia política, um cara que está entrando, ou um cara que quer morar em outro país, né? Que eu não sei se tu sabe, mas eu tenho um canal no YouTube, além do podcast, que fala sobre o Paraguai. E tem muitas pessoas... meu canal ele deu uma estourada bem na época que o Lula ganhou.
Então, tipo, teve uma briga política ali no meu Aumentou a canal. procura por países Por vizinhos. países, as pessoas, muita gente querendo morar no Paraguai por conta do Lula ter ganhado. Então, isso revolucionou meu canal, tipo, deu um up no meu canal, né? E eu entendi um nicho, tudo certo. Mas o que eu quero falar é sobre isso. Talvez tu queira deixar uma mensagem para essas pessoas que querem sair do Brasil, pela política como está atualmente, ou pelo que o Brasil tem se encaminhado. Fique à vontade aí. Para quem tem desejo de sair do país ou acha que, cara, saia, tá? Saia do Brasil, porque eu não vejo e eu acho, cara, a solução pro Brasil, o Brasil não vai ser destruído, nada disso. O Brasil eu acho que sempre vai continuar operando do jeito que ele sempre foi, assim, desengonçado, sempre. Mas você realmente quer ter uma mudança de vida, olhar a vida realmente. É como se aumentasse a saturação de um vídeo, sabe? Que você grava o vídeo, ele tá meio fraco. Você aumenta a saturação, ele tem mais cor, mais vivo. Saia do país se você puder, e você quiser, né? Se não, em qualquer lugar que você esteja, se preocupe mais com o indivíduo do que com o coletivo. Parece, sou egoísta, mas é verdade. Quanto mais você se preocupar com você e as pessoas próximas a você, que você quer fazer o bem a você mesmo, e as pessoas próximas a você, mais você vai ajudar os outros. Porque se você fizer o bem para você e para você, cara, para você mesmo, se cuidando, evoluindo intelectualmente, financeiramente, se importando com teus familiares, né, ao redor, se cada um fizesse a sua parte, a gente já estaria eu acho que já estaria no primeiro mundo já. Sim. Se cada um fizer isso, eu acho que não tem pensamento mais, é o contrário de egoísta, né, pensar dessa forma. Mas é isso. É isso. Olhando aquela câmera lá. Cara, eu vejo que muito cuidar do seu nariz é o importante, né? Se cada um fazer a sua parte, é verdade. A gente faz um mundo melhor. O problema é que nós, no geral, né? Temos o hábito hoje, cara, de cuidar muito do terreno do outro, né? E como o Gabriel falou, se a gente, cada um cuidasse de si melhor, querendo ser um ser humano melhor, uma pessoa melhor, né? Ajudar a sua família. Cara, hoje em dia briga de família, cara. O pai mata filho, filho mata pai, né? E também tem aquela questão, eu sou cristão. Eu também. Né? E eu falo que, cara, o que eu vejo, né, que a gente está se encaminhando para a volta de Cristo, é o que eu acredito. E a gente acaba colocando uma esperança, uma falsa esperança que vai vir um super-herói político e que vai mudar o país, cara. Isso não existe. E, isso cara, não vai e a existir. gente, mano, sempre que nem futebol. A gente sempre acha que vai ganhar a Copa do Mundo. Cara, a gente não é mais os brasileiros que fomos o país do futebol uma vez. A gente sempre coloca a esperança. Não, dessa vez o Neymar vai fazer a diferença. Esse candidato vai mudar. Cara, né? a gente não é mais o Brasil do futebol, cara. Pode ser que a gente ganhe uma Copa do Mundo, pode ser. Mas, cara, hoje a realidade não é essa. E é da mesma forma, a gente acredita que um político vai mudar o mundo, cara. Nem o Bolsonaro, que eu considero um baita político, um cara sensacional, cara, mudou. E eu vejo erros grotescos, né, no mandato dele, onde ele podia ter agido de outra forma, ter sido mais político, né? E porém, cara, a gente sempre vai ficar naquela esperança. Não, e se? Porque o brasileiro é isso. O brasileiro, ele tem aquela esperança, sempre aquele acreditar, né? Isso é muito bom, mas, cara, cuida de você, eu acho que é o mais importante. Exatamente. Porque não põe as suas esperanças na política, cara. Ficar esperando. Sabe qual que é a melhor coisa que o político pode fazer, cara? Nada. Se um político... cara, se o presidente da República, se um político estiver lá e não fizer nada, a tua vida não vai piorar. Verdade. Muito bom. Gabriel, muito bom esse papo, né? Eu acredito que é um papo muito reto. Foi muito bom, né? Muita coragem de falar isso. Não é todo mundo que fala politicamente sobre isso, né? Tem muita gente que se esconde da verdade ou
se esconde de falar mesmo o que pensa. E, cara, pra mim, uma honra te ter aqui, né? Espero que você volte pra parte 2, nem que a gente faça uma live, não sei quanto tempo tu vai ficar nessa viagem, né? Mas, cara, foi sensacional o podcast aqui, queria te agradecer. Eu que agradeço, né, pela oportunidade. E é isso aí, cara, quero que volte mais vezes, quiser deixar algum agradecimento aí. Obrigadão, né? Obrigadão pela oportunidade, cara, e foi muito massa. Parabéns pelo teu espaço. Tô muito confortável aqui, foi muito massa mesmo, cara. Sim. E é isso aí, galera. Não esqueçam de seguir o Gabriel nas redes sociais, acompanhar essas novas etapas dele aí, né? E é isso aí. Tamo junto, até o próximo episódio e deixa os comentários e deixa aquele dedão no like aí. Tamo junto. É nóis.